Olá, seja bem-vindo a mais um estudo bíblico da Igreja Presbiteriana de Astorga. Esses estudos que geralmente vão ao ar às quintas-feiras. E lembrando a todos os irmãos que, se Deus permitir, a partir do mês de fevereiro de 2021, na primeira quinta-feira, nós voltaremos a nos reunir no templo, se Deus assim permitir. Então, desde já, fica o convite a todos os irmãos da Igreja Presbiteriana de Astorga, e você também que ouve esse programa, que assiste, você que é nosso amigo e tem recebido essa mídia também, sinta-se convidado a participar e estar presente a esses estudos bíblicos de quinta-feira na Igreja Presbiteriana de Astorga. Nós vamos meditar num texto hoje da Palavra de Deus que se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, nós vamos ler do versículo 14 em diante, entrando também no capítulo 4 até o verso 6. E o tema do estudo de hoje é a respeito de união e a respeito de unidade. A Palavra de Deus ela fala muito a respeito disso e ela diz sobre a nossa responsabilidade de nós vivermos a unidade da fé. Então, nosso pedido a Deus é que você, ao ouvir e participar desse estudo, que você tenha bastante temor diante de Deus, como eu também quero ter diante de Deus, e analisar quais são as nossas responsabilidades diante da união e diante da unidade na Igreja de Cristo. Aonde você participa, aonde você congrega, especialmente falando aos irmãos da IPB de Astorga, como é essa nossa união e como é essa nossa unidade em Cristo. Talvez uma distinção importante e interessante de se fazer é que união, basicamente união é estar juntos, mas unidade é ter o mesmo coração, um mesmo pensamento, uma mesma intenção, um mesmo propósito. E nem sempre existe unidade onde existe união. É preciso que a Palavra de Deus seja completa nas nossas vidas para tratar a respeito desse assunto tão importante na vida cristã, falando a respeito de unidade. O apóstolo Paulo, aqui no texto que nós vamos ler, um pouco antes de falar o que nós iremos ler no capítulo 3, verso 14, um pouco antes disso, Paulo já fez uma explanação completa do plano de Deus em salvar a humanidade. E a salvação sendo explicada como sendo pela graça, e Cristo unindo dois povos, gentios, que somos nós, e judeus, através do seu mesmo sacrifício. E também ele vai dizer, quase no final, um pouco antes do texto que nós lemos, que nós vamos ler, dizendo que à igreja é dado o privilégio de pregar essa grande verdade espiritual, que Cristo morreu por todo aquele, de todos os povos, todas as tribos, todas as línguas e todas as nações. E à igreja é dada essa responsabilidade e o privilégio de pregar esse evangelho e até mesmo de fazer conhecido diante de todos os principados e potestades celestiais que essa é a vontade de Deus. No capítulo 3, no verso 12, o apóstolo Paulo diz assim: portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Esse texto é interessante para que você e eu possamos entender por que Paulo escreveu aos Efésios. Ele escreveu porque essa igreja estava preocupada com a sua prisão. O apóstolo Paulo estava preso e a igreja estava preocupada com isso. E Paulo estava mostrando que tudo isso, na verdade, estava colaborando para a pregação do Evangelho. E se Paulo estava preso, se Paulo era prisioneiro, ele era prisioneiro de Cristo, e não de Roma, e não daquelas cadeias, e muito menos das autoridades. Porque ele estava preso não porque tivesse feito alguma coisa errada ou má, ele estava preso porque ele estava pregando o Evangelho. E a razão de toda a glória daqueles irmãos era o apóstolo Paulo pregando a palavra de Deus. Quando esse texto ele vai se dividir em duas partes, eu acho só importante antecipar desde já, é que são duas as recomendações da palavra de Deus para nos mostrar como nós podemos agir para a unidade, para que haja unidade na fé, para que haja unidade da igreja. E são duas as maneiras narradas no texto. Nessa primeira, nós iremos ver que a unidade, ela depende exclusivamente de Deus. Porque nós precisamos rogar a Deus e pedir a Deus que haja unidade na sua igreja. O segundo texto que nós iremos ler na sequência, ele parece dizer que a unidade ela depende de nós.
porque Paulo vai usar alguns termos que são de nossa responsabilidade, o nosso esforço. Então vamos meditar nesse texto, pedir a direção de Deus para que a gente possa compreender como, de que forma pode existir união e unidade na Igreja de Cristo. Veja o que diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 3, versos 14 em diante. Diz assim: por esta causa, por causa de tudo aquilo que ele já expôs, o plano de salvação, inclusive o fato que os irmãos de Éfeso não deveriam estar preocupados com a prisão de Paulo, porque isso era a própria glória deles, Paulo diz assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso corpo, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, para ficar melhor pronunciado, deveríamos terminar o texto assim: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, para aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na Igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. O apóstolo Paulo, para falar a respeito da unidade, ele fala primeiro a respeito da necessidade de rogar a Deus e pedir a Deus, porque em última análise, essa unidade depende exclusivamente do poder de Deus. E o apóstolo Paulo começa dizendo assim: por esta razão me ponho de joelhos diante do Pai. Quando ele diz Pai, é justamente para dizer, quando eu digo Pai, eu estou dizendo é meu Pai, é seu Pai. É pai de toda a família, de todo aquele que se chama família de Deus. E ele diz que se coloca de joelhos numa demonstração de humildade, numa demonstração de súplica, numa demonstração de clamor. E um aprendizado interessante é que todos nós devemos rogar ao Pai, devemos suplicar ao Pai, devemos nos colocar de joelhos diante do Pai e orar para que Deus faça algumas coisas que Paulo vai dizer aqui no texto para todos nós. E ele pede primeiro para que sejamos fortalecidos com poder. Se você se lembrar que Jesus Cristo prometeu que ele rogaria ao Pai que enviasse o Consolador, e ele pede para os seus discípulos permanecerem em Jerusalém para eles serem revestidos de poder, revestidos do Espírito Santo. E é isso que o apóstolo Paulo está pedindo, para que a igreja seja revestida de poder. Esse revestimento de poder somente Deus pode dar. E ele também diz no texto que Cristo deveria habitar ricamente em nós. Habite Cristo no vosso coração. E é importante entender que Cristo deve habitar não somente na nossa mente, no nosso intelecto, na nossa compreensão, mas Cristo deve habitar no nosso coração. A palavra de Deus diz que nós devemos amar a Deus. Amar a Deus de todo o coração, amar a Deus de toda a alma, com todo entendimento, com todas as nossas forças. E essa é uma atitude que nós devemos ter diante de Deus. Devemos buscá-lo, devemos ter prazer na sua lei, ter prazer em orar ao Senhor, prazer em falar com Deus. A respeito de Cristo é a mesma coisa. Cristo precisa habitar não somente na nossa compreensão, nós precisamos do conhecimento de Cristo, mas nós precisamos que Cristo habite no nosso coração. E isso Paulo pede a Deus de joelhos. E ele clama ao Senhor que isto aconteça. E ele pede também que nós possamos, nós, a Igreja de Cristo, possamos compreender e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Não sei se você percebe a discrepância aqui, porque como que Paulo
pede para que nós possamos conhecer o que excede o entendimento. E é nesse sentido que vem uma das frases mais emblemáticas da Bíblia e mais belas, porque Paulo diz assim: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais tudo aquilo que pedimos, tudo aquilo que nós pensamos, a Ele seja a glória, porque Deus somente pode fazer isso, somente Deus é quem pode fazer isso. Fazer Cristo habitar no nosso coração, fazer com que Cristo habite no nosso coração com poder, e é o poder do Espírito Santo, para que Cristo esteja enraizado, para que Cristo esteja edificado em amor no nosso coração. Somente Deus pode fazer isso. E nesse aspecto, nesse sentido de união e de unidade da igreja, somente Deus pode providenciar isso. E de que forma nós podemos então ter acesso a isso? É clamando a Deus, é orando a Deus, é pedindo isso para Deus. De que forma nós fazemos isso? Em oração. Você pode orar em sua casa, mas você também pode orar na sua igreja. Você pode pedir a Deus por você e você também pode pedir a Deus por seus irmãos. Porque em última instância só haverá união e unidade na igreja se de fato Deus derramar do seu poder. Então por isso Paulo diz: coloco-me de joelhos diante do Pai e suplico aquele que é o nosso Pai, pedindo todas essas coisas. A primeira maneira de nós atingirmos essa união e essa unidade na igreja é clamando a Deus para que Ele haja com o seu poder nas nossas vidas e na vida dos nossos irmãos, na vida da nossa igreja. A segunda maneira que Paulo diz é trazendo para a nossa responsabilidade. O capítulo 4 continua dizendo assim: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Nessa segunda parte, o apóstolo Paulo chama a nossa responsabilidade. Primeiro que ele começa dizendo assim: rogo-vos, rogo a vocês. Ele havia citado que ele se colocava diante de Deus e suplicava ao Pai. Agora ele está rogando, e rogar significa pedir com muita insistência, significa suplicar e pedir que os irmãos estivessem atentos ao pedido dele. E o apóstolo Paulo usa um método interessante, ele vai usar isso também aos filipenses, por exemplo. Aos filipenses, ele vai dizer assim, deixa eu achar o texto aqui de Filipenses. Ele diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria. Quando Paulo vai dizer isso aos Filipenses, no capítulo 2, ele está falando dentro de um mesmo contexto, de união entre os irmãos. Pensem concordemente, é o que Paulo diz em Filipenses. E ele diz assim: de fato, existe entre vocês alguma exortação em Cristo? Vocês se sentem exortados pelo próprio Cristo? Existe alguma consolação em amor? Vocês receberam esse amor de Cristo? Existe alguma comunhão no Espírito? Vocês receberam o Espírito Santo, que é o mesmo Espírito Santo que eu recebi? Existem entranhados afetos e misericórdia? Vocês se sentem bem entre os próprios irmãos, que são filhos do mesmo Pai, que foram salvos pelo mesmo Cristo, que receberam o mesmo Espírito Santo? Vocês têm esse amor entranhável entre vocês? Vocês sentem alegria e disposição de estarem junto com os irmãos? Existe isso? Porque se existe tudo isso, diz Paulo, completem a minha alegria. Completem a minha alegria. Paulo apela para os sentimentos daqueles irmãos.
E quando Paulo diz assim para Éfeso, para a igreja de Éfeso, rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor. É porque Paulo escreveu essa epístola aos Efésios justamente pelo fato daqueles irmãos estarem muito preocupados e abatidos porque Paulo estava preso. Ele escreve para consolá-los e diz assim: quem está rogando para vocês, quem está clamando para vocês, quem está suplicando para vocês, é justamente o prisioneiro. Esses pelo qual vocês estão preocupados, manifestaram a preocupação e motivo pelo qual eu escrevi essa carta para vocês. Quem está rogando sou eu, o prisioneiro do Senhor. E o que ele pede nessa carta, ele tem algumas frases aqui que são interessantes, algumas palavras, por exemplo. Ele pede que eles andem de modo digno da vocação. Andar é no sentido comportamental, como eles deveriam se comportar. Então Paulo roga para eles, andem do modo digno da vocação. E ele pede também o seguinte: andem com humildade, mansidão e longanimidade. Características que são derramadas sobre nós por causa do Espírito Santo e pelo Espírito Santo, e na mesma medida que nós fazemos morrer a nossa natureza carnal. E Paulo diz assim: andem com humildade, mansidão e longanimidade. E ele pede então, suportai-vos uns aos outros. Ao mesmo tempo que é um suporte para que você possa auxiliar o seu irmão, eu creio que num certo sentido, Paulo também está falando que eles deveriam ter uma atitude de suportar mesmo, no sentido assim, se algum irmão pecar contra mim, perdoa. Eu vou perdoar só se esse irmão vir pedir perdão para mim? Será que às vezes eu não posso suportar uma aflição ou um sofrimento na minha vida por amor ao meu irmão e por amor a Cristo e por amor a Deus? Então a palavra suporte, é evidente que ela serve também para que você seja de suporte para suportar, para servir de apoio para os seus irmãos. Mas num certo sentido, eu creio que suporte também é aguentar. Por que não? Porque se de fato existe, como Paulo diz para os filipenses, né? Existe isso em vocês, existe em vocês exortação em Cristo, consolação de amor, comunhão no Espírito, entranhados afetos e misericórdia, completem a minha alegria. Qual é o pai ou mãe que ama o seu filho e que não suporta, às vezes, certas atitudes? E o exemplo do amor, ele não vai ser somente de pai para filho, mas também em determinados momentos de filho para os pais, de irmão para irmão, aonde nós estivermos. A palavra de Deus nos diz, suporte tudo com mansidão, com humildade, com paciência, com longanimidade. E Paulo pede isso para os irmãos de Éfeso, e pede para nós também. E ele diz assim, por fim, esforcem-se para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Essa unidade no Espírito, no vínculo da paz, ela é algo que não acontece naturalmente nas nossas vidas. E isso a gente tem que ter consciência. Porque nós não somos capazes de produzir isso naturalmente. A nossa natureza carnal, ela é fraca. Ela é inclinada para o mal. Se fôssemos tomar como alguns exemplos, se acontece algo na igreja, eu primeiro me aborreço, para depois ter a orientação do Espírito e dizer assim, não veja por esse lado. Ame ao seu irmão, perdoe a falha. E tudo isso não acontece naturalmente. Precisa de um esforço. E Paulo está dizendo isso não só para a igreja de Éfeso, mas está dizendo para nós. Nós precisamos nos esforçar para preservar essa unidade. Essa unidade, ele diz, no vínculo da paz. E o motivo para Paulo pedir tudo isso é um motivo bastante solene. É evidente que ele apelou para o sentimento dos irmãos de Éfeso. Ele diz assim, quem roga a vocês é o prisioneiro. Quem pede para vocês é aquele que pede suplicando. Quando ele fala aos filipenses, ele também diz assim, ele apela para o sentimento daqueles irmãos. Mas o motivo que ele vai apresentar, tanto em Filipenses, quando ele diz assim, tenham o mesmo sentimento que houve em Cristo. Isso é algo que deveria nos deixar, de certa forma, atônitos.
perplexos diante do poder de Deus. Porque a comparação que o apóstolo Paulo faz não é com alguém, com algum exemplo que você poderia citar, alguém que foi bastante altruísta, alguém que foi bastante empático, se colocando de fato no lugar do outro, alguém que demonstrou tamanha misericórdia. Não. O princípio dele é o Pai. O princípio dele é o Senhor Jesus. O princípio dele é o Espírito Santo. O princípio dele é o Evangelho. O princípio dele é o batismo. O princípio dele é o Pai. E ele vai dizer assim: há somente um corpo. Há somente um corpo de Cristo. E o corpo de Cristo, ele somente existe porque Cristo comprou com o seu sangue. Ele comprou a sua igreja, ele comprou para o Pai. Ele é o cabeça e nós somos o corpo de Cristo. E quando a palavra de Deus, o apóstolo Paulo diz assim, existe somente um corpo, é porque este corpo deve estar unido, porque ele é somente um. Ele não é mais do que um, não é um pouquinho de gente aqui, um pouquinho de gente lá, como se eu e você tivéssemos a visão assim, nós somos uma parte da igreja de Cristo reunidos ali na rua José Abrão, que é de 396, centro de Astorga, Paraná, e outro grupo está reunido do outro lado da cidade, outro grupo está reunido lá, outro corpo está aqui, outro corpo está lá. Não, é somente um corpo. Porque Cristo morreu por nós, Cristo morreu por aqueles nossos irmãos que estão em outras denominações e que têm a palavra de Deus como única regra de fé e prática e têm somente a Cristo como o seu Senhor e o seu Salvador. Esse é nosso irmão. E somente existe um corpo. Ou seja, se você não preservar a unidade, alguém vai sair fora dessa unidade. Porque se uma igreja estiver dividida, se uma igreja estiver rachada, ela não está fazendo parte desse corpo de Cristo. Existe somente um corpo e nós devemos nos esforçar em preservar este corpo. Existe somente um Espírito, há somente um Espírito, o Espírito Santo. Aquele que foi derramado pelo Pai, aquele que é muito maravilhoso de você ver em Atos 2, que Jesus Cristo foi exaltado à destra de Deus Pai, e ele recebe a promessa de Deus do derramar do Espírito Santo, e ele derrama sobre a sua igreja, ele a reveste de poder, ele a reveste de dons, ele a capacita, ele está sempre conosco, todos os dias, até a consumação do século, pelo seu Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. E existe somente um Espírito. E quando eu olho para o meu irmão, eu deveria ver, eu deveria perceber que o mesmo Espírito Santo que eu tenho na minha vida é o Espírito Santo que há na vida do outro irmão que faz parte da mesma igreja. Somente há um Espírito. E ele diz assim, há somente um chamado. Nós fomos chamados por Deus pela sua palavra, pela mesma pregação do Evangelho. Eu não fui chamado pelas minhas virtudes e você não foi chamado pelas suas virtudes. Nós somos chamados pela palavra de Cristo, pela palavra do Evangelho, que nos mostra o quanto nós somos pecadores, precisamos nos arrepender, precisamos nos converter, precisamos buscar a esse Senhor Jesus e confirmá-lo e aceitá-lo e reconhecê-lo como o Senhor das nossas vidas. E nesse mesmo sentido ele vai dizer, existe somente uma esperança. Eu não confio em outra coisa a não ser em Cristo. Eu não confio nos meus méritos. Eu não confio nos meus dogmas, nos dogmas da minha igreja. Eu confio, a minha esperança está fundamentada no Senhor Jesus. E a esperança do meu irmão também é a mesma. A esperança de outros irmãos, de outras denominações religiosas, dessas, como eu disse, que têm a palavra de Deus como regra e que creem em Cristo como Senhor e Salvador, a esperança deles também é a mesma. Porque só existe uma esperança. Somente existe um Senhor. Somente existe um Senhor. E Deus exaltou o nome, Deus Pai exaltou o nome do Senhor Jesus, para que diante do nome de Jesus se dobre todo o joelho, seja nos céus, seja na terra, seja embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O nosso Senhor, o meu Senhor e o teu Senhor deve ser o Senhor Jesus Cristo. Existe somente uma fé. E o Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, porque o justo viverá pela fé. Ele viverá pela fé do Filho de Deus. A fé que eu tenho, que eu creio,
É a mesma fé que você crê. Só existe uma fé. Ele diz também, só existe um batismo. E o batismo é um selo. O batismo é um sinal visível de uma graça invisível, de algo que já aconteceu no nosso coração. De fato nós cremos no Senhor Jesus e entendemos que precisamos do Senhor Jesus. Nós precisamos da sua salvação. E em Jesus nós somos batizados, nós somos sinalizados de que nós cremos nesse Senhor Jesus. E há somente um só batismo. E ele termina dizendo de forma muito solene, há somente um Deus. E Ele é o Pai de todos. Ele é sobre todos. Ele age por meio de todos. E Ele está em todos. Eu me lembro quando eu era criança, e como criança, invariavelmente, às vezes você fazia alguma arte, né? Você fazia aquilo que a gente chama de arte, era alguma peraltice, algo errado, algo que o seu pai ou a mãe soubesse, nós seríamos repreendidos, né? E geralmente aqueles que nos deduravam para os nossos pais eram nossos irmãos, porque nós tínhamos algo em comum. Nós éramos filhos do mesmo pai. E nesse sentido, quando alguém fazia alguma coisa errada, você conhece aquela frase que dizia assim, vou contar tudo para o pai? Vou contar tudo para o pai? O que eu pego como exemplo, essa ilustração tão simples, é para dizer que nós temos um mesmo pai. Foi Ele quem planejou essa salvação. Foi Ele quem enviou o seu Filho para morrer por nós. Foi Ele quem derramou do seu Espírito Santo. É Ele quem diz, creiam no meu Filho, ouçam o que Ele diz, recebam o Espírito Santo. Ele é o Pai. Ele está sobre todos. Ele age no meio de todos, por intermédio de todos. E Ele está no controle de todas as coisas. E Ele diz assim, o Pai age por meio de todos. Então, se há somente um corpo, um só Espírito, uma só esperança, uma só fé, um só Senhor, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, como dizia um cântico antigo, né? Nós devemos ter muito temor e tremor diante de Deus. Porque a unidade da igreja, ela é uma responsabilidade nossa também. A palavra de Deus, quando ela vira no capítulo 4, quando ela se volta para nós, o apóstolo Paulo está dizendo algo que é nossa responsabilidade, nos esforçarmos para mantermos a unidade no Espírito, no vínculo da paz. A aplicação, duas aplicações que nós poderíamos fazer a respeito desse texto para a nossa exortação, é que primeiro, lembre-se, isso tudo depende do Pai. Porque o apóstolo Paulo ele roga de joelhos diante do Pai, dizendo que nós fazemos parte dessa mesma família para que nós possamos conhecer o amor de Cristo, para que nós sejamos tomados da plenitude de Deus, que nós possamos compreender qual que é o comprimento, a largura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Isso não é nossa capacidade, está longe de nós. E nós deveríamos buscar, como igreja, buscar isso diante de Deus constantemente. Buscar isso diante de Deus constantemente. E por mais impossível que pareça para nós, lembre-se, é nesse contexto que diz assim, que para aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, tudo aquilo que pedimos, tudo aquilo que pensamos, é para Ele que nós devemos pedir, porque a Ele será dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Mas lembre-se, a responsabilidade humana ela anda junto com a soberania e o poder de Deus. Nós temos a responsabilidade de nos esforçarmos, de vivermos de modo digno dessa vocação para a qual nós fomos chamados. Nós devemos nos esforçar e viver humildemente, viver com paciência, viver com longanimidade, viver com amor, com mansidão diante dos irmãos. E o propósito de Deus, nessas duas aplicações, de que devemos pedir a Ele e devemos fazer a nossa parte, é porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Deus soberano.
e Ele nos chama para a união. Assim como a Trindade Santa é unida na nossa salvação. O Pai planejando, o Filho executando e o Espírito Santo aplicando em nossos corações. Nós devemos nos esforçar para isso. Que Deus nos dê essa capacidade, essa é a nossa oração a Deus, pedindo que Ele trabalhe o nosso coração, quebrante o nosso coração, para que haja unidade no Senhor. Eu queria, por fim, dizer para você, como irmão da igreja, que essa união e essa unidade, muitas vezes ela está um pouco prejudicada agora por essa nossa dificuldade de podermos nos reunir juntos, por causa da pandemia, por essa situação que nós estamos passando. E a gente compreende isso. Mas na medida que você tenha disponibilidade, busque estar em comunhão com os irmãos. Se você que está assistindo a esse vídeo, porventura não participa de nenhuma igreja, você tem esse temor a Deus, você gosta de ouvir essa palavra, você entende que essa palavra fala no seu coração, lembre-se, Cristo chamou o seu povo como igreja. E a igreja de Cristo, ela está distribuída, ela é invisível, ela não tem um título, uma denominação como presbiteriana, batista ou qualquer outra igreja. É a igreja que prega a palavra de Cristo fielmente. É a igreja que está fundamentada na palavra e na verdade espiritual de que Jesus Cristo é Senhor e Salvador. Mas eu queria te pedir, procure uma igreja para congregar. Procure um local onde você possa ser orientado pela palavra de Deus, onde você possa também colaborar com o reino de Deus. Irmãos, que Deus abençoe as nossas vidas, que Deus fale ao nosso coração, que em breve os irmãos da IPB de Astorga possam estar reunidos também às quintas-feiras. Trabalhe essa agenda, o seu tempo. Você que sempre participava, não deixe que isso tome, que esse tempo seja tomado por outras atividades. Manifeste sempre o cuidado e a importância de buscar a palavra de Deus. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.